está no ar mais um Conectamente, hoje em parceria com o Sebrae, um programa super especial. O empreendedorismo está cada vez mais presente no sonho dos brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae mostra que ter o próprio negócio foi o segundo maior sonho da população em 2025, à frente de viajar, comprar um carro, perdendo apenas para casa própria. E hoje a gente vai falar com os especialistas do Sebrae. Vou recebendo aqui a Lohana e a Juliana, uma Boa tarde. empreteca, né? Exatamente, um super case de sucesso para poder contar um pouquinho sobre como foi viver a experiência dela do seminário Empretec. O Empretec vem para fortalecer as características comportamentais empreendedoras. Então, o empreendedor ele vivencia tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dele, e a gente fortalece e mostra para ele que tudo que ele faz é um comportamento empreendedor, e ele também identifica quais são aqueles que ele tem dificuldade, como por exemplo, busca de oportunidade de iniciativa, correr riscos calculados, planejamento e monitoramento sistemático, independência e autoconfiança, rede de contatos também é um comportamento empreendedor. Então ele começa a ampliar essa visão mesmo e identificar que ele... Muitos empreendedores, inclusive, vêm e falam, eu não sou empreendedor. E aí eu mostro para eles, e a metodologia, melhor do que ninguém, com profissionais capacitados, mostra que, de fato, ele é empreendedor e ele aplica empreendedorismo em tudo que ele faz. Isso eu acho que é um super diferencial, né? A gente muitas vezes busca em alguns treinamentos uma forma de capacitação e de conhecimento. Muitas vezes a gente tem um network ali entre os participantes como um fator fundamental. Sim. Mas a atitude empreendedora, eu acho que talvez seja o grande diferencial do brasileiro, né? A gente que vive nesse país cheio de riscos, Sim. né? Cheio de dificuldades, imposto alto. E o comportamento empreendedor, muitas vezes as pessoas falam, né? O brasileiro, o cara que empreende no Brasil, ele empreende em qualquer lugar do mundo. E queria receber também, seja bem-vindo ao Conectamente, Muito Juliana. obrigada e boa tarde. Fala pra gente um pouco aí da sua experiência, porque o Empretec, na prática, com certeza ele pode ou deve, né, ter trazido pontos muito especiais para o seu negócio, para a sua vida. Conta pra gente aí. Muitas mesmo, porque, na verdade, essa energia do trabalho que o empreendedor tem que ter, eu já tinha. E eu sabia que por uma questão de recolocação, né, eu vim de outro estado para cá, não conseguia me recolocar. Eu falei, gente, eu vou empreender porque eu tenho total domínio que isso vai dar certo, aquelas ideias que a gente tem, né? A minha proposta de negócio que eu tinha, eu não via da maneira como eu queria apresentar, que eram cestas de café da manhã, a princípio, cestas de café da manhã apenas personalizadas, com o olhar de um arquiteto, né, e tudo. E aí, antes do Empretec, eu fui ao Sebrae me orientar. Então, o meu primeiro dia de empresa já foi toda certinha, com cursos. O Sebrae, nesse ponto, é perfeito. E aí comecei a desenvolver, a empresa foi crescendo, foi ganhando um corpo maior. Comecei a atender empresas e tudo, e senti falta de ter uma formação melhor, né? De ter um planejamento, um risco calculado. Porque quando a gente trabalha no B2B, principalmente, a gente às vezes fica com medo, será que meu pé está no lugar certo? Será que meu passo não está maior nesse momento do que deveria ser? Então, existem esses medos, né? E aí eu tentei o Empretec, não fui aprovada na primeira turma, falaram, espera mais um pouquinho que você vai ficar mais madura. E realmente eu acho que eu fiz na hora certa, porque eu já tinha vivência do que eu tinha tido dificuldade, quais eram os meus medos, como que eu reagia. E aí você percebe que tudo é possível com padrões, né? Você tem que ter alguns protocolos para você seguir, para você se sentir. Não é só uma questão financeira da sua empresa estar estruturada. Que isso, de uma certa maneira, ela estava, porque eu, como arquiteta, já tinha essa base mínima, né? Mas é como agir, é como ela falou assim, qual o tipo de iniciativa, já que eu quero seguir, né, por essa área corporativa, como que eu chego numa grande empresa, até qual o compromisso que eu posso ter. Então, nesse ponto, o Sebrae foi perfeito, coisas que a gente tinha dentro, mas de uma maneira muito sensitiva, muito No feeling arriscada, ali, no né? feeling. Aquilo ali, aí você fala, agora eu estou para voar, né? E aí é totalmente diferente, é uma estrutura legal, porque você está com pessoas vivendo os mesmos medos, os mesmos problemas,
e às vezes um já deu uma solução muito prática, e quando você une aqueles grupos, é uma troca. Então, assim, foi muito enriquecedor, e eu sou a verdadeira propaganda. Eu falo assim, vai fazer que o seu negócio vai mudar depois. Então, isso é muito bacana, né? Muito bacana. Essa questão do comportamento empreendedor. Lá no Empretec trabalham-se esses comportamentos. Explica um pouco para a gente, Lohana, sobre toda essa sequência, né? Tem uma sequência de comportamentos. Como que funciona isso? Certo. Até mesmo antes de chegar, durante a aplicação do seminário, a Juliana até comentou que ela não foi aprovada de primeiro. O que é isso? O Empretec só pode ser feito uma vez na vida. Então, antes de passar para fazer o seminário de fato, você passa por uma entrevista de seleção que serve para avaliar se você está no melhor momento para fazer o seminário ou não. E nessa entrevista, te pergunta algumas coisas que você, para relatar situações que você já vivenciou, tanto da sua vida profissional quanto da sua vida empresarial. E as pessoas muitas vezes não entendem o que são essas perguntas. E, na verdade, essas perguntas já são comportamentos empreendedores que as pessoas aplicam. Hoje são 10 características. Chegou nisso através de vários estudos em que um empresário identificou por que algumas empresas tinham sucesso, alguns empresários tinham sucesso em suas empresas e por que outros não. Quais eram os comportamentos que eles tinham e como eles poderiam ser chegados na prática. Então, durante a imersão, essas 10 características comportamentais, elas desdobram em comportamentos. Então, durante os 5 dias de imersão, você vivencia 30 comportamentos empreendedores, você só se torna um Empretec se de fato você valida cada um, e aí você também entende como que vai fazer, como que você desenvolve ele tanto na sua vida empresarial e você faz essa validação também dentro de sala de aula. Essas características essenciais são busca de oportunidade de iniciativa, persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, comprometimento, busca de informação, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos e, para finalizar, independência e autoconfiança. Então, assim, você de fato sai o empresário pronto para poder vivenciar as dificuldades e a sua realidade como empreendedor. A gente brinca que a segunda-feira pós-Empretec é o Empretec da vida real. E eu sempre converso com os nossos empreendedores e é muito difícil, de fato, ele não ser um divisor de águas na vida de cada um, se eles de fato se permitem vivenciar aquilo que a metodologia do seminário tem para poder oferecer na vida de cada empreendedor, assim como foi com a Juliana, que de fato ele foi um divisor de águas na vida dela e ela consegue hoje ter muito mais sucesso na empresa dela. Então, assim, é uma metodologia que eu sou suspeita para falar, porque também como Empretec, ele mesmo sendo uma intraempreendedora, também gerou transformação na minha vida profissional. Ô, Juliana, então, aqui Sim. no Conectamente os ouvintes gostam muito das histórias, né? Sim. Eu queria saber na prática da sua empresa, dentro desses comportamentos, tem alguma história que você utilizou e apresentou e que colheu um resultado espetacular? Na verdade, eu brinco que eu sou ousada, né? Porque todo empreendedor é ousado, mas aquela mineirinha do pé atrás, sabe? Eu acho que hoje não dá para mim, eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Ressabiada, né? Ressabiada, né? E muito preocupada em assumir grandes desafios. E eu peguei a pandemia, quando eu tinha 3 anos de empresa, que eu estava começando, vamos dizer assim, eu tinha ido já para uma sala comercial, né? Porque eu comecei em casa, como a maioria dos empreendedores, e eu já estava numa sala comercial alugando já a vizinha, né? Onde eu ampliei e tive um espaço bem bacana. E aí vieram as dúvidas, né, da pandemia. Como que vai ser? Como que a Finamor vai crescer ou vai diminuir e tal? E não, foi o boom. Porque começamos a estar presente desde os lutos, né? As pessoas não podiam estar nos velórios, desde os aniversários, levando os abraços, nas promoções virtuais das empresas e tudo. E as empresas começaram, então, a falar assim, vamos fazer festa junina virtual. Você vai montar um kit para a gente vai distribuir para o Brasil inteiro, até para fora do país. E, por exemplo, vamos fazer a canjica junto. Então, a canjica ia pré-cozida e tal. Bem, criatividade não falta. Fiz uma proposta maravilhosa. Pesquisava igual criança mesmo, véspera de prova, olhando o Empretec. Será que está assim? Será que está assado? Será que eu poderia fazer melhor? E tal. E lancei. Gente, foi a minha
primeira fatura de 6 dígitos foi assim, morri de medo. Falei, meu Deus, eu acho que eu sou louca. O meu faturamento anual do ano passado, eu estou em uma empresa só. E é isso, e foi um sucesso, sabe? A gente ter esse retorno e abrir e mostrar que o Brasil pode estar fazendo isso. Então, hoje a gente tem uma das empresas que a gente atende ao México. Então, a minha esquina ali, a gente está trabalhando sempre, né? As pessoas que têm saudade, quantos que a gente manda para a Alemanha, os nossos kits mineiros, é outro país que recebe muito. Mas, assim, o primeiro passo, esse que foi, assim, na pandemia, a sensação de que estava sozinha, né? E deu certo. Eu falei, então agora, meu filho, qualquer coisa vai. Já superei isso. O céu é o limite. Então, esse foi muito histórico, porque o meu marido falava assim, larga essa apostila, você já aprendeu tudo. Eu falei, não, mas eu não posso ter erro, porque valores muito altos, às vezes você quer aquele intuito de fechar, não, preciso fechar. Você não precisa fechar, você precisa fechar desde que seja bom para todo mundo, para você e para o seu cliente. Então, eu falava, será que eu estou me empolgando? Será que eu estou querendo isso só para falar, agora eu atendo a uma multinacional? É vaidade? Ou está bem comedido? Meu passo está bem alinhado? E isso é certíssimo, né? Tem muitas empresas que elas quebram justamente quando elas alavancam muito a venda e não conseguem, dentro da sua estrutura, atender aquilo. Porque o que você falou, né? Você passa, além de toda a questão do produto, você tem uma experiência muito legal, que é vivencial e que faça e coloca esses clientes, né, como fiéis do seu negócio. Isso. Então, acho que isso é impactante. Acho que essa ideia que você teve da alavancagem ser um negócio que vai realmente gerar um impacto para todo mundo é fundamental, porque muita empresa se perde nesse sentido. E eu vou te falar que não é só a questão financeira. Porque como eu estava me estruturando, aquela famosa mineirinha, como eu falei, né? Eu fui guardando dinheiro, preparando, e se um dia a Finamor precisar, ir para uma mudança maior. Então eu tinha, porque essas empresas vão pagar com 60 dias, né? Quanto maior, mais difícil é o pagamento. Então essa parte, de uma certa maneira, eu estava tranquila, só não podia dar errado, né? Mas você saber calcular o tempo que você gasta, qual o efetivo de pessoas que teriam que estar trabalhando numa pandemia que as pessoas não poderiam estar próximas. Então, eram várias questões que a qualidade do produto, né? Se todo mundo receberia da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, por exemplo, nem todo mundo eu podia postar no mesmo dia, né? Primeiras internacionais, depois as que estavam no norte do país e no sul. Então, é tão minucioso, e para mim eu brinquei que aquilo foi a prova dos 9. Agora, menina, semana que vem, por sinal, a gente está fazendo uma grande entrega para uma outra multinacional dessas poderosas, e aí eu falei, gente, tais estados primeiro, depois... a gente faz assim como se fosse, né? E aí o pessoal que trabalha fala assim, Ju, fala devagar que é muita informação para gente. Mas é isso, depois dos apertos... essa escola é muito legal. E eu tive muita gente que me ensinou. Então, eu tenho muito prazer em ensinar. Sabe, quando eu vejo alguma amiga que eu mesma indiquei para o Empretec, que tem alguma dúvida, eu falo, cola aí que a gente está junto. Existe esse espírito de irmandade do Empretec. É incrível isso. Isso ajuda muito, né? Lohana, uma coisa que você falou, voltando na sua resposta anterior, a questão do intraempreendedorismo. Eu acho que isso é muito legal. Uhum. Esses dias lá na empresa, o meu irmão estava fazendo uma reunião lá e ele deu esse direcionamento para os gestores. Porque muitas vezes quando a gente fala do Empretec, as pessoas talvez entendam, é só para quem empreende, é para o empresário, mas não, né? Não é. Inclusive, tem alguns casos de empresas que mandam os seus colaboradores para fazer o Empretec, que é um pré-requisito para eles também, porque eles sentiram que tem uma diferença, uma efetividade muito grande dentro do desempenho no mundo corporativo mesmo. Então, é para empreendedor, mas também é para quem trabalha em uma empresa privada. Se você sente que tem um pouco do empreendedorismo, ou mesmo quando você sente que não tem comportamento empreendedor, que você não se considera porque era o meu caso quando eu fiz lá atrás, e você se surpreende e aprende que você já aplica na prática. E é legal agora trazendo um pouquinho do que a Gil falou, que assim, todos esses exemplos e relatos que ela comentou do que ela vivenciou,
o tempo todo era comportamento empreendedor. Planejamento e monitoramento sistemático, correr riscos calculado, busca de oportunidade. Então, é o que a gente trouxe lá no início. Você já vivencia, mas normalmente não sabe que, de fato, é um empreendedor nato. Ó, vamos lá. A gente está chegando no final do programa. Tem 2 pontos aqui. Vocês têm um para casa final aí. Você, Ju, fazer o seu testemunho sobre o Empretec, convidando as pessoas para participar. Exatamente. E você, Lohana, aí você faz o convite oficial. Pois é, gente, é o seguinte, temos aqui em BH 3 modalidades do Empretec, que é o Empretec Startup, que envolve pessoas que, como o próprio nome diz, está nesse universo de inovação, que é uma metodologia de aplicação com mais riscos calculados, porque ter uma startup envolve muito essa questão do risco. Temos também o Empretec Arena, que é para quem já vivenciou o Empretec, tem aquela saudadezinha que eu sei que acontece. Então, mais de 2 anos de Empretec, você consegue revivenciar essa metodologia também, de uma forma diferenciada. E agora, para quem nunca vivenciou o universo do Empretec Urbano, de 27 a 31 de julho, aqui na sede do Sebrae Minas, em BH, as inscrições são limitadas. Você pode entrar em contato através do 33799206 ou empretec.sebraemg.com.br. Repete a data aí de novo. 27 a 31 de julho, segunda a sexta-feira, são 60 horas de carga horária, começa na segunda, finaliza na sexta. Temos algumas atividades pré-seminário que acontecem na semana anterior de forma online, mas a gente tem uma equipe preparada para dar todo o direcionamento e te acompanhar nessa nova jornada empreendedora. Juliana, reforça o convite. Pois quem conheceu a Fino Amor Cestas antes do Empretec e depois, não preciso nem falar mais nada, porque realmente foi um boom, né? A segurança, a autoconfiança, isso aí é fundamental, porque quem empreende já existe a energia do negócio, então ela precisa só lapidar, trabalhar, e a rede de apoio que o Empretec oferece é fenomenal, né? Então, eu sou a prova viva de que o Empretec dá certo e de muitas amigas que eu consegui levar e foram meus primos que me levaram. Então, assim, existe toda uma corrente. O Empretec, brinco que é a corrente do bem. É o marketing de recomendação acontecendo na prática. Na prática. E gratuitamente, tá? Sem maiores interesses. Prova social. É um verdadeiro network e vale a pena. Ó, né? Juliana, agradeço a sua presença. Lohana. Muito obrigada. Pra gente aqui é um orgulho no Conectamente. Eu sempre falo do papel transformador do Sebrae. Eu também sou prova viva de como que o Sebrae foi importante na vida da empresa da minha família. Na verdade, só tá viva hoje por causa do Sebrae. Eu acho que em vários projetos, esse papel de evolução, de preocupação com o empreendedor, que é essa mola que impulsiona a economia do nosso país. Sim. Aqui em Belo Horizonte eu sempre falo, em especial em Belo Horizonte, mais de 70% do PIB vem de comércio e serviço, mais de 80% dos empregos vem de comércio e serviço. E quando a gente tem um parceiro como o Sebrae, a gente tem que se aproximar e tem que participar, porque o Sebrae faz a diferença na vida do empreendedor. Agradeço a todos vocês também por estar até agora com a gente. Elogio para o Fernando, crítica para o Paulo Leite, conectamente@cdlbh.com.br. Valeu, galera, e até a próxima terça. Tchau!